Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí gravando os PETs. O que são os PETs? São os planos de estudos tutorados. Nós estamos aí no PET 3, semana 3, Filosofia, Disciplina, terceiro ano do ensino médio, ok? Eu sou o professor Patrick Rocha, esse é o meu canal. Se puder, se inscreva, tá? E curta. Semana 3, o tema é Agir e Poder, Contratualismo de Thomas Hobbes. Tema Contratualismo de Thomas Hobbes. Para você, como deve ser a relação ideal entre o ser humano e o Estado? O Estado deve ser grande, digno, deve-se estar presente em todos os âmbitos da vida das pessoas? Garantir a harmonia e o bem-estar de todos os membros que compõem uma sociedade? Ou o Estado deve ser pequeno ou até mínimo, não interferir na economia e deixar que as pessoas alcancem seus objetivos, sejam quais forem por mérito próprio? Qualquer alternativa de Estado que você tenha escolhido oferecerá desafios. Um Estado grande pode ser um limite para as liberdades individuais. Em nome da segurança, as pessoas podem ter a liberdade reduzida. Por outro lado, um Estado mínimo que garanta os direitos essenciais, como a vida e a liberdade, pode não ser eficiente em sociedades em que a desigualdade é crônica. A meritocracia, princípio fundamental do Estado mínimo, parece não ser um princípio justo em uma sociedade desigual. Na corrida da vida, nem todos partem do mesmo ponto. Alguns nascem com acesso a muitas oportunidades, outros nascem em condições de pobreza extrema. Apenas o esforço pessoal seria suficiente para equilibrar as oportunidades? Então a gente pensa o seguinte, né? A gente tem pessoas aí que estão, né, que têm mais oportunidades na vida e que estão à frente, entendeu? É como se fosse uma corrida, né? Então, na linha de chegada, o certo seria que todo mundo estivesse na mesma reta, né? Mas não, né? Nesse sentido social, as pessoas que são mais privilegiadas, elas estão metros à frente, entendeu? E algumas até quilômetros à frente nessa corrida, entendeu? Por quê? Porque tem mais acesso às coisas, tem uma família estruturada, que tem dinheiro, que oferece a melhor educação, a melhor saúde, você entendeu? Que oferece toda uma condição de vida que a pessoa consegue se desenvolver, se fortalecer, ficar, ter uma vida forte, ter uma vida saudável, forte, ter uma vida realmente tranquila. E tem muita gente. Agora tem as pessoas que ficam para trás, são pessoas, né, que infelizmente, né, não têm acesso inclusive a uma família estruturada, às vezes não tem nem a presença de um pai, de uma mãe, né, que, que lhe dê garantias como uma boa escola, como uma alimentação. Tem pessoas aí que passam fome, né? Então a gente tem que pensar nesse sentido. Dois filósofos que nos ajudarão a pensar essas questões sobre o comentário de Coutrin e Fernandes. Você acessará o pensamento de Thomas Hobbes e John Locke. Boa leitura. Então vamos lá. Contratualismo de Thomas Hobbes. O primeiro grande contratualista foi o filósofo inglês Thomas Hobbes. Em sua investigação, concluiu que o ser humano, embora vivendo em sociedade, não possui instinto natural de sociabilidade, como afirmou Aristóteles. Para Hobbes, cada indivíduo sempre encara seu semelhante como um concorrente que precisa ser dominado. Segundo o filósofo, onde não houver o domínio de um indivíduo sobre o outro, existirá sempre uma competição intensa que esse domínio será alcançado. Tal tese está vinculada à concepção materialista e mecanicista da realidade proposta por Hobbes. A consequência óbvia dessa disputa infindável entre os seres humanos em estado de natureza teria sido o surgimento de um estado de guerra e de matança permanente nas comunidades primitivas. Por isso, nas palavras de Hobbes, um homem é o lobo do próprio homem, da expressão latina homine homini lupus. Vejamos nas palavras de próprio Hobbes como ele imaginou o estabelecimento do contrato social que deu origem ao Estado, Leviatã. Para o filósofo, a única maneira que os indivíduos tinham para instituir entre si um poder comum era conferir toda a sua força e poder a um homem, ou uma assembleia de homens que possa reduzir suas diversas vontades por pluralidade de votos a uma só vontade. É como se cada homem dissesse a cada homem: transfiro o meu direito de governar-me a mim mesmo, a este homem, ou a esta assembleia de homens, com a condição de transferir a ele teu direito, autorizando de maneira semelhante todas as suas ações. Feito isso, a multidão assim unida numa só pessoa se chama Estado. É esta a geração daquele grande Leviatã, ao qual devemos nossa paz e defesa.
pois graças a esta autoridade que lhe é dada por cada indivíduo no Estado, é-lhe conferido o uso de tamanho poder e força que o terror assim inspirado o torna capaz de conformar as vontades de todos eles, no sentido da paz em seu próprio país e da ajuda mútua contra os inimigos estrangeiros. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por cada um como outrora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum. Aquele que é portador dessa pessoa se chama soberano, e dele se diz que possui poder soberano. Todos os restantes são súditos. Diferença entre constitucionalismo de Hobbes e Locke. Assim como Hobbes, o filósofo inglês John Locke também refletiu sobre a origem do poder político e sua necessidade de congregar os seres humanos que, em estado de natureza, viviam isolados. No entanto, enquanto Hobbes imagina um estado de natureza marcado pela violência e pela guerra de todos contra todos, Locke faz uma reflexão mais moderada. Refere-se a este estado de natureza como uma condição na qual, pela falta de normalização geral, cada um seria juiz de sua própria causa, o que levaria ao surgimento de problemas nas relações entre os indivíduos. Para evitar esses problemas é que o Estado teria sido criado. Sua função seria a de garantir a segurança dos indivíduos e de seus direitos naturais, como a liberdade e a propriedade, conforme expõe Locke em sua obra Segundo o Tratado sobre o Governo. Diferentemente de Hobbes, portanto, Locke concede à sociedade política como um meio de assegurar os direitos naturais e não como resultado de uma transferência dos direitos dos indivíduos para governantes e as instituições de governo. Assim nasce a concepção de Estado liberal, segundo a qual o Estado deve regular as ações entre os indivíduos e atuar como juiz nos conflitos sociais, mas deve fazer isso garantindo aquilo que precede a própria criação do Estado, as liberdades e os direitos individuais, tanto que se refere ao pensamento e à sua expressão quanto à propriedade e atividade econômica. Então vamos lá para as atividades. Enem de 2000. O texto abaixo de John Locke revela algumas características de uma determinada corrente de pensamento. Se o homem no estado de natureza é tão livre conforme dissemos, se é o Senhor absoluto de sua própria pessoa e posses, igual ao maior e a ninguém sujeito, por que abrirá ele mão dessa liberdade? Por que abandonará o seu império e sujeitar-se-á ao domínio de controle de qualquer outro poder? Ao que é óbvio responder que, embora no estado de natureza tenha qual direito à utilização do mesmo e muito incerta, e está constantemente exposto à invasão de terceiros, porque, sendo todos os senhores tanto quanto ele, todo homem igual a ele, e na maior parte, pouco observadores da equidade e da justiça, o proveito da propriedade que possui nesse estado é muito inseguro e muito arriscado. Essas circunstâncias obrigam-no a abandonar uma condição que, embora livre, está cheia de temores e perigos constantes, e não é sem razão que procura de boa vontade juntar-se em sociedade com outros que estão já unidos ou pretendem unir-se para a mútua conservação da vida, da liberdade e dos bens a que chamo de propriedade. Do ponto de vista político, podemos considerar o texto como uma tentativa de justificar a existência do governo como poder oriundo da natureza. Não é essa. B, a origem do governo como uma propriedade do rei. Também não. O absolutismo a ser monárquico como a imposição da natureza humana. Também não. D, a origem do governo como uma proteção à vida, aos bens e aos direitos. É a letra D, a letra D que é a correta, ok? 2. Para John Locke, filósofo político inglês, os direitos naturais do homem eram a liberdade, igualdade e propriedade. Então, a letra D também. 3. A única maneira pela qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas, em juntar-se e unir-se contra a comunidade para viverem com segurança, conforto e paz. John Locke, segundo Tratado sobre o Governo. Para John Locke, o homem abre mão da liberdade natural em função da garantia legal dos direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. A letra C, ok? Número 4. Leia a tirinha a seguir. Aquele idiota do Moe, ele não vai devolver o meu caminhão. Aquele troglodita provavelmente vai quebrá-lo.
Será que eu roubo de volta? Eu sei que roubar é errado, mas ele roubou de mim. Se eu não roubar de volta, Moe vai ficar com ele. E isso não é justo. Dizem que duas ações erradas não fazem uma certa. O que eu faria então? Deixar a pessoa maior fazer suas próprias regras? Deixar a força ser o certo? Parece razoável. Ele falando, né? Já desistindo. De acordo com algumas teorias políticas, a formação do Estado é explicada pela renúncia que os indivíduos fazem de sua liberdade natural quando, em troca da garantia dos direitos individuais, transferem um terceiro monopólio do exercício da força. O conjunto dessas teorias é denominado de contratualismo. Letra E, tá bom? Contratualismo. Número 5. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta. É evidente que durante o tempo em que os homens vivem sem um poder comum que os mantenha subjugados, eles se encontram naquela condição que é chamada de guerra. E essa guerra é uma guerra de cada um contra é uma guerra de cada homem contra cada outro homem. Hobbes. Então, é o seguinte, Hobbes compreende a guerra de todos contra todos como característica do estado de natureza. Ok? Aqui é a letra B. Gente, muito obrigado pela sua participação aqui, bons estudos e até a próxima. Valeu, tchau.